Olá, hoje então nós vamos conversar sobre este livro muito legal da Julia Quinn, O Duque e Eu. Este livro faz parte de uma coleção de 8 livros de Julia Quinn que inspiraram os seriados Bridgerton do Netflix. Julia é uma autora americana de romances históricos, conhecida por esta série, os Bridgertons, que eu acabei de falar. O nome verdadeiro dela é Julie Pottinger. Ela começou a escrever quando era ainda muito jovem. Seus livros são conhecidos pelo seu humor, pelo diálogo muito inteligente e pelos seus personagens muito cativantes. Ela é uma das autoras mais populares do gênero romance de época. Alguns gostam de dizer que ela é a Jane Austen contemporânea. Então vamos lá. Quero mostrar para vocês que este livro aqui, ele tem uma jacket que mostra aqui o casal popular da série, né? Porque na verdade a capa original dele, ela é esta. Que na verdade eu achei mais bonita até. Tão bonita essa capa. Gostei bastante. Eu vou fazer uma pequena colocação sobre a questão do seriado. Eu já muito antes de ler o livro, eu já havia visto o seriado. E eu confesso que assim que eu vi, eu gostei bastante. Eu vi, se não me engano, foram três temporadas, que eu acredito que equivalem a 3 livros dela, né? Cada temporada vai equivaler a um livro. Eu gostei na época que eu assisti, até nem me lembro se foi há 1 ou 2 anos atrás. Mas eu confesso que depois que eu li o livro, eu percebi o quanto que o livro é muito mais interessante, mais legal, e também não tem quase nada a ver com o seriado. Então eu digo pra você que já assistiu o seriado, gostando ou não gostando, leia o livro, porque o livro é bem mais legal, pelo menos na minha opinião. E o início do livro, existe um prólogo onde já conta a história de Simon. Simon Basset era um duque, filho do Duque de Hastings. Simon foi um menino muito desejado e o seu pai se casou com a mãe dele. Não foi por amor. Ambos se casaram ali, aquelas convenções de casamento da época. Mas o pai queria muito ter um filho menino. E eis que ele conseguiu ter esse filho, mas a mãe morreu no parto de Simon. A verdade é que a única coisa que o Duque de Hastings queria com aquela mulher era que ela lhe desse um filho homem. Logo no início já se fala da dureza que foi a vida de Simon. Simon nasceu, imediatamente foi entregue nas mãos de uma ama, porque a mãe dele tinha falecido. O nome da ama é Hopkins. Esta ama tratou dele com tanto carinho e amor, mas Simon foi deixado com ela durante os primeiros tempos da vida dele. O Duque de vez em quando ia visitá-lo, e lá pelo 2º aniversário de Simon, ou seja, ele tinha 2 aninhos de idade, ele ficou numa agonia porque o menino não falava e conversava com a tal da ama, e a ama dizia, mas ele é o menino mais inteligente que eu já vi, já criei 5 crianças, nunca vi uma tão inteligente como ele. Mas eis que se percebeu que o menino era gago, ele não conseguia dizer meia dúzia de palavras sem gaguejar horrores e sem conseguir se expressar. E o Duque ficou furioso com essa situação e simplesmente foi embora, rejeitou seu filho, disse que não queria este filho, que ele era um idiota e tantas outras coisas. Eis que Simon então dotou-se de uma força interior para vencer aquela gagueira. Ele trabalhou junto com essa ama, estudando, trabalhando a língua, trabalhando a fala, trabalhando tudo que se pode imaginar que uma criança poderia fazer. E aí quando ele estava lá com seus 11 anos, ele resolveu então visitar o pai, que o menino então ficou no castelo de Cliveden junto com esta ama. E o pai se foi embora para Londres. Então o menino foi atrás do pai para dizer para ele, eu sou o seu filho. Só que acontece que o menino não conseguiu. Ele conta aqui por diversas vezes durante o livro, apesar de ele não ser o narrador, tá? Ele não é o narrador, é uma narração em terceira pessoa, mas tem alguns momentos que se fala sobre os pensamentos deles. E aqui em vários momentos o Duque diz que quando ele se aproximava do pai, ou até quando depois do pai ter falecido já e que alguém falava sobre o pai, engrossava a língua dele e ele não conseguia falar. Ele simplesmente gaguejava o tempo inteiro. E não foi diferente dessa vez. Aos 11 anos de idade, a ama lhe acompanhou até o castelo em Londres, onde o pai estava. E o menino, quando foi conversar com o pai, gaguejou novamente. E o pai não teve jeito, o rejeitou e disse que a partir de então ele estaria
morto. E foi coisa mais horrível essa cena, porque foi o momento em que ele chega no castelo, junto com a sua ama, e o mordomo nem sabe quem ele era, quando ele se intitulou como sendo o Conde de Cliveden, porque inicialmente ele era o Conde de Cliveden, depois ele se tornou, assim que seu pai morreu, o Duque de Hastings. Então, quando ele chega lá, o mordomo diz, não, que eu saiba, porque ele se apresenta como Conde de Cliveden, e o mordomo diz, até onde eu sei, o Conde de Cliveden estaria morto. E essa cena foi muito chocante para ele. E aí que vem a promessa que ele fez assim que ele saiu desse lugar, depois de conversar com o pai dele, de gaguejar novamente, ele fez uma promessa para si mesmo. Simon sentiu no âmago a rejeição do pai. Experimentou uma espécie peculiar de dor tomando conta de seu corpo e envolvendo o coração. E conforme o ódio lhe invadia e transbordava por seus olhos, ele fez uma promessa solene. Se não podia ser o filho que o pai queria, então seria exatamente o oposto. Essa promessa é o que ele carrega durante o tempo todo neste livro e na história da vida dele que se passou aqui. Aqui se passaram alguns meses, poucos, 1, 2, 3 meses no máximo. E é aí que começa a história então, no seu capítulo 1, onde a família Bridgerton então é apresentada para o leitor. Ela justamente é apresentada pela personagem mais peculiar deste livro, que é a Lady Whistledown. Lady Whistledown foi uma jornalista que escrevia fofoquinhas sobre a sociedade da época, sobre as festas, sobre os relacionamentos. E ela era amada por uns, odiada por outros, porque ela falava muito mal de algumas pessoas, assim como também muito bem de outras. E ela apresenta a família Bridgerton, logo no capítulo 1, de uma maneira muito interessante. Os Bridgerton são, de longe, a família mais fértil da alta sociedade. Essa qualidade da viscondessa e do falecido visconde é admirável, embora se possa dizer que suas escolhas de nomes para os filhos sejam bastante infelizes. Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory e Hyacinth. Claro que a organização é sempre algo benéfico, mas seria de esperar que pais inteligentes fossem capazes de lembrar a ordem de nascimento dos filhos sem precisar escolher seus nomes em ordem alfabética. Aí estão então os 8 filhos da Lady Violet Bridgerton, sendo que neste momento Daphne é a menina que está completando ali os seus 15 anos, 16 anos, que é quando elas debutam e elas são apresentadas à sociedade. E aí já temos ali então já a primeira festa, que eram festas totalmente voltadas para essa questão de conhecer alguém com a qual iremos nos casar. As meninas são apresentadas à sociedade quando elas chegam na idade certa. Os meninos estão ali então para conhecê-las. As mães fervorosas, desesperadas em busca de um marido para suas filhas. E é nisso que se resumem as festas. Lá estavam então a família Bridgerton, a família Featherington, que esta outra família então eram seus vizinhos de frente, que viviam conflitos bastante complicados. As duas mães das duas famílias estavam sempre disputando com relação às filhas, qual casaria primeiro, com quem que casaria, se ia ter um melhor partido do que a outra. A disputa entre as duas famílias foi o tempo inteiro. Finalmente, então, na festa, os 2 personagens principais deste livro, que são o Duque Simon Basset, que depois virou Duque de Hastings, e Daphne Bridgerton, que são o primeiro casal, então, desta série. Os 2 se conhecem numa situação bem peculiar. Daphne estava fugindo de um de seus pretendentes, um rapaz muito chato, muito esquisito, que estava pressionando ela para se casar com ele, mas uma pressão muito chata, daquelas, ou tu casa comigo ou não vai casar com mais ninguém, algo assim. Então, fugindo dele, ela acaba indo para um lugar onde ela se vê sozinha com ele. E nessa época, as moças não podiam ficar sozinhas com os homens, muito menos com um pretendente a seu marido. E eis que ele acaba pegando ela pelos braços ou algo assim, e o Salvador, Duque de Hastings, surge e vai salvá-la nesse momento. Então o que acontece é assim, ela até nem precisava salvar, porque ela era bem fortinha. E ela sempre fazia bem questão de dizer que ela aprendeu aquelas coisas, porque são muitos irmãos, né? E a verdade é que ela acaba dando um murro na cara deste pretendente, que cai no chão e fica desmaiado o tempo todo. E foi nesse momento que surge a conversa entre os dois começam a conversar, se conhecer,
Ele finalmente ali em determinado momento descobre que ela era irmã do seu melhor amigo lá da Universidade de Oxford, o Anthony, o irmão mais velho. E eles começam a conversar e se deram conta de que em comum eles tinham uma questão de que não queriam estar nessas festas, nessa situação de estarem o tempo todo sendo apresentados para pessoas, principalmente ele. Não queria que as mães estivessem a todo tempo ao seu redor, apresentando filhas para ele. E ela também não queria que o tempo todo fosse apresentada a pessoas que não tinham nada a ver com ela, ou que talvez não fossem bons partidos, e eles se deram conta que eles tinham essa coisa em comum, de não gostar desse tipo de festa. Então foi neste momento que o Duque, que agora já era Duque de Hastings, porque o seu pai faleceu e foi por isso que ele voltou para Londres 6 anos depois de ter percorrido o mundo, estudando e aproveitando a vida, que depois ele era chamado inclusive de libertino, mas até mesmo nessa conversa os dois se deram conta de que ele não era libertino coisa nenhuma. Ele estava só aproveitando a sua vida e tinha retornado. E neste momento, ele teve uma grande ideia, se é que dá para se dizer, mas neste momento aqui pareceu uma grande ideia. O que acontece é o seguinte, em razão dos dois não gostarem dessa situação, ele propôs a ela, que tal se a gente contasse para todo mundo que agora nós estamos interessados um no outro. Não seria ainda um noivado, mas seria tipo um interesse, estão interessados um no outro. A gente fazendo isso, eu acredito que as mulheres, as mães e as meninas também em idade de se casar vão parar de querer se apresentar para mim, de querer que eu comece a cortejá-las. E no teu caso, Daphne, o que vai acontecer vai ser o seguinte: em razão de os homens saberem que existe um duque interessado por ti, eles vão começar a querer te conhecer. E inicialmente a ideia pareceu bem legal. E aí ele fala aqui: vamos fingir que passamos a gostar um do outro. Não haverá tantas debutantes sendo atiradas em meu colo, porque todos acreditarão que não estou mais disponível. Não vai funcionar, respondeu ela. Ninguém vai acreditar que você não está mais disponível enquanto estiver diante do bispo fazendo seus votos matrimoniais. E era bem verdade, porque na verdade não adiantou muito, adiantou bastante, mas não totalmente como eles gostariam. Daphne se deu conta do porquê que os homens gostavam muito dela, mas não para casar, porque ela se colocava muito amiga deles. E acabava que eles gostavam dela como amiga e já não interessava casar. Então o que o Duque falou sobre isso? Ele falou assim: se todos pensarem que tenho a intenção de fazer de você minha duquesa, os homens que a veem apenas como uma amiga querida começarão a enxergá-la de outra forma. Isso, na verdade, realmente aconteceu. Por quê? Porque já no outro dia, ela convidou, ela disse, não adianta só a gente se encontrar em festa, tu vai ter que ir lá na minha casa de tarde também. E ele naquela tarde foi, só que ele encontrou uma fila gigantesca de pretendentes para conhecer Daphne, sendo que tinha até um poeta declamando uma poesia na hora que ele chegou, e ali ele começou já a sentir ciúmes. Aqui o livro deixa bem claro que ele não gostou daquela situação. E o que aconteceu é que acabou lá pelas tantas, o irmão Anthony descobrindo essa história toda desse planinho entre os dois. E ele inicialmente disse, olha, não, nada feito, isso daí é uma palhaçada, porque ele não queria que o amigo se relacionasse com a irmã. Porque isso era uma coisa que meio que os amigos tinham essa promessa entre eles, assim, de nunca se meter com a irmã um do outro. Por mais que a irmã tenha explicado lá por A mais B que pra ela ia ser bom e tal, ele não gostou muito da história, não. Aí passou lá 1 ou 2 dias, ele foi num passeio com a família Bridgerton e ele foi se dando conta do quanto aquilo estava sendo agradável para ele. Ele gostava da companhia da Daphne, ele também sentia uma atração física por ela. E olha que os eventos eram um tanto quanto barulhentos, né? Com crianças e jogando ervilhas umas nas outras. Mas apesar de ele ser um cara que se tornou muito introspectivo por causa da sua gagueira, né? Assim que ele falava, ele gaguejava tanto que ele achava melhor não falar. Então ele se tornou introspectivo. E as pessoas que o viam achavam que ele era um chato, né, metido, mas a razão era a sua gagueira, que impedia ele de ter uma naturalidade para falar. Ele estava sempre se cuidando, respirando. Se ele via que ia gaguejar, ele tossia, espirrava, né, ele fingia uma tosse ali para a pessoa não perceber que ele tinha gaguejado. E aí passa mais um pouquinho e ela começa a se dar conta de que realmente aquela situação
tá se transformando. Daphne sabia, sem sombra de dúvida, que estava se apaixonando. A ironia era extraordinária. Ela havia começado a passar tanto tempo na companhia de Simon com o objetivo específico de atrair outros homens. Pensando bem, avaliou Daphne, apoiando-se na parede. A ironia era extraordinariamente dolorosa. Simon não era tão falante como os outros. Aí, passando um pouco, sua vida podia não girar em torno de Simon, mas seus pensamentos certamente sim. Então aparece, fica bem claro no livro o quanto ambos estavam se apaixonando. Mas como Simon tinha prometido para ele mesmo que ele jamais se casaria, que ele jamais teria filhos, então ele estava sempre segurando aquele sentimento, não deixando que aquilo transparecesse. Mas ela também já estava começando a perceber isso. E é nesse vai e vem de uma paixão muito grande acontecendo que numa das festas os dois saem do meio da multidão, mas Daphne, levada por sua paixão e seus sentimentos e o seu corpo pedindo por Simon, ela arrasta ele para um cantinho lá fora, longe de todo mundo, no meio do mato, e os dois então começam a se abraçar, se envolver, e aí que Anthony aparece no meio dessa confusão e faz um escândalo dizendo que Simon teria desrespeitado a sua irmã e que agora precisava casar com ela, que se ele não casasse com ela, ambos então iriam duelar no outro dia. Simon deixou bem claro ali para eles que ele jamais iria investir contra Anthony, então este duelo seria algo que seria o fim da vida dele, ele se deixaria matar por Anthony, ele deixa bem claro. A Daphne fica desesperada com isso tudo. Vai embora para casa, não consegue nem dormir. Ela descobre junto com Colin onde que era esse duelo e resolve aparecer no meio do duelo. Aqui existe uma frase bem interessante que diz assim: Daphne já tinha percebido que ele era atormentado por um demônio interior. Ela começou a entender e sentir que dentro dele existia algo muito grande, mas a gente sabe que era com relação àquela promessa que ele fez, talvez de ser o oposto do pai. Aí o que eu posso dizer para vocês? Agora talvez comece um pouco mais de spoiler, contando, já se desdobrando a história, porque não existe nada muito extraordinário que vai acontecer. A única coisa é que começa a história a se desenrolar, acontecer cada vez mais coisas. Então, caso você aí não queira saber mais coisas e deseje ler esse livro, eu vou deixar aqui na descrição o link deste livro para que tu adquira ele na Amazon. Tu não vai gastar nada a mais entrando por esse link, vai pagar o mesmo preço que se entrasse direto no site ou no aplicativo da Amazon. Clica no link, adquire o livro. Até nem sei quanto que ele tá agora. Depois de ler o livro, então volta para cá e continua no vídeo. E se você não se importa com os spoilers, então bora continuar. Finalmente, Daphne, então, consegue impedir a destruição que um duelo pode causar. E lá naquele momento, eles conversam rapidamente, ela pede que os outros se afastem e ela conversa com Simon. E diz pra ele, então, casa comigo. E ele fala, não posso casar, não posso, porque tem um problema muito sério. E acaba que ele conta pra ela, ele diz, eu não posso ter filhos. Aí ela fica meio chocada ali na hora. Meu Deus, talvez deva passar muitas coisas pela cabeça dela. Tipo, meu Deus, não vou ter filhos, né? Eu que tô tão acostumada com um familhão gigantesco, cheio de gente. Como é que eu não vou ter filhos? Mas ela decide, então, e diz pra ele, eu aceito, não tem problema, não me importo, eu te amo e eu quero ficar contigo mesmo de verdade. Mas então partiu para os preparativos do casamento. E então os dois se casam e vão no dia do casamento para a noite de núpcias, para dentro de uma charrete, rumo ao castelo de Cliveden, porque inicialmente ele decide que ambos vão morar lá por um tempo. E aí aparece o envolvimento deles, aparece então eles finalmente se entregando um para o outro, e são cenas bem legais. Esse é um livro bastante picante nesse sentido. Os dois realmente estão extremamente apaixonados. Mas Daphne, ela tem uma ausência total de conhecimento sobre tudo dessa parte. E a mãe dela não conseguiu ter tempo muito de explicar. E também ela ficava um pouco constrangida de explicar para a filha, sua primeira filha casando, aliás, seu primeiro filho casando, né? Porque é a primeira que casa.
Os homens não tinham casado e as outras eram mais novas. E o constrangimento de Violet era muito grande nesse sentido. Então ela não explicou, Daphne foi crua para a lua de mel. Durante, assim, o tempo que eles estiveram ali juntos, ela começou a perceber que existiam algumas coisas muito diferentes, estranhas que ele fazia. Ela sentia, assim, um pouco de rejeição, mas ela não sabia muito bem o que era que estava gerando aquilo. As noites eram maravilhosas, Daphne chegava ao clímax maravilhosamente bem, mas tinha uma coisa muito estranha. Ela sentia, não sabia de nada, mas ela conseguia sentir que tinha algo estranho. E ela um dia ouviu falar sobre sementes e o que as sementes faziam, que elas criavam frutos, e ela começou a fazer uma ligação disso com bebês, e ela via que Simon não trazia sementes para ela, colocava suas sementes em outros lugares, e isso ela começou a se dar conta de que, meu Deus do céu, esse papo de não posso ter filhos tá mais para não quero ter filhos do que não posso ter filhos. E quando ela se deu conta disso, ela ficou muito braba. E aí tem até uma passagem que diz, de fato, se as pessoas não se esforçassem tanto para manter as jovens completamente ignorantes no que dizia respeito às questões do casamento, cenas como essa poderiam ser evitadas. Gente, pensa bem, ela nem sabia nada do que estava acontecendo com ela. Ela podia ter evitado muito sofrimento se ela soubesse. Mas também ele, dentro do coração dele, por que ele não queria ter filhos? Porque ele não queria que talvez os filhos dele sentissem o que ele sentiu, apesar de que ele jamais poderia ser um pai como o pai dele foi. Ele talvez não se achasse capaz de proteger, de trazer coisas boas para os filhos. Tudo em razão da vida, da infância que ele teve. E é neste momento que Simon explica tudo o que aconteceu, se abre para ela, inclusive quando começa a gaguejar, né, de novo, porque os pensamentos com relação ao pai dele transtornavam ele tanto que ele ficava daquele jeito, com a língua grossa e não conseguia falar. E aí ele realmente desabafou, dizendo, Daphne, ele disse às pessoas que eu havia morrido. Ela sentiu o sangue se esvair do rosto. Eu não sabia que tinha sido assim, sussurrou. Foi pior que isso, disparou Simon. Eu mandei cartas para ele, centenas de cartas, implorando que ele viesse me visitar. Ele não respondeu nenhuma sequer. Simon, diz ela, sabia que eu não consegui falar até os 4 anos? Não? Bom, mas é verdade. E quando ele me visitava, me sacudia e ameaçava me bater até eu falar, esse era meu pai. Então ele realmente tinha um desespero com relação à paternidade ou à ausência de paternidade que ele teve. E o que ele queria ali, ele explicou para ela. O que acontece é o seguinte, o ducado funcionava da seguinte forma. A pessoa recebia o título, e ele recebeu, Duque de Hastings, mas o que ele precisava? Se casar e ter filhos para colocar aquele ducado adiante. E o que ele não queria? Que o ducado fosse adiante, porque ele dizia, vai parar em mim, eu não vou deixar que isso vá adiante, porque era uma coisa que meu pai tanto queria, que os duques, que a família Bassett, que era o sobrenome dele, que fosse, que tivesse descendências, mas ele queria de vingança, que isso não acontecesse, que morresse ali e que a família não tivesse continuidade hereditária. E aí ele fica até feliz e traz aqui numa passagem seguinte, mas Hastings vai morrer comigo. Todos aqueles primos que ele temia que herdassem, deu de ombros e soltou uma risada amarga. Todos tiveram filhas. Não é incrível? Talvez tenha sido por isso que meu pai, de repente, resolveu que eu não era tão idiota assim. Ele sabia que eu era sua única esperança. Então ele achava que talvez o pai tenha se interessado, até ele ficou sabendo uma certa feita lá, que o pai estava mostrando orgulhoso pelas notas dele na escola, pelo desempenho dele em Oxford. E o Duque entendia, Simon entendia, que talvez ele só teria uma esperança de que Simon tivesse filhos e a sua descendência dos Bassets continuasse. Mas, por vingança, Simon não queria que isso acontecesse. E aí os dois, em razão de estarem brigados, Simon sai de casa, se manda para um bar e vai beber e passar uma noitada.
Aí ele volta na madrugada, já quase clareando o dia. Os dois meio que conversam, se desentendem, não sabem o que vão fazer, o que vão dizer. E Daphne, não que ela se aproveite daquela situação, mas ambos eram muito apaixonados e ela queria esse homem pra ela, pra vida dela, ela não queria ficar sem ele. Então acaba que eles se envolvem ali naquele momento, eles mantêm relações e ela consegue que a semente de Simon seja plantada nela, mas sem que ele se dê conta, ou talvez sem que ele consiga reagir e fazer nada. E ele então fica muito brabo com isso. E ele no outro dia desaparece e vai para outro lugar, deixando um bilhete para ela, para dizer onde ele estava. Ele até diz para ela: se você tiver conseguido o seu intento, então você me ligue, me avise, me ligue. Ai, me ligue é ótimo. Então você faça contato comigo. Daphne, como realmente ela não agia por impulso, a gente vê que em todos os momentos ela é muito ponderada, sabe? O que ela fez? Ela não abandonou esse marido, ela simplesmente voltou para Londres, foi para sua casa, lá onde vivia o Duque de Hastings. Foi para casa, foi viver a vida dela, tranquila, mas a família dela começou a ver que tinha alguma coisa estranha. Meu Deus do céu, mas cadê o Simon, né? A pessoa casa, recém casou, foi para sua lua de mel, ficou alguns dias, voltou pra cá, o marido não tá. Ela não volta pra casa da mãe, ela vai pra casa dela, casa do Duque de Hastings. Mas também ela não diz nada pra ninguém, não faz nada, não. Ficou aquilo muito estranho. O Anthony começou a puxar por ela, querer saber o que tinha acontecido. Furioso já com o Simon, exigiu dela que ela contasse pra ele onde é que o Simon tinha ido e foi até lá. Foi até lá, exigiu que Simon tomasse jeito, resolvesse a vida dele. E um belo dia chega pra ele uma carta dizendo o seguinte: minha tentativa de concepção, conforme você definiu, foi bem sucedida. Voltei para Londres a fim de estar perto de minha família e aguardo sua orientação. Atenciosamente, Daphne. Desesperado com aquela notícia, ele simplesmente se toca de lá onde ele estava vivendo, de volta para Londres. Chegando lá, vai direto para casa da mãe dela. Chega lá, ele, nossa, ficou bem constrangido porque ele chega procurando por ela na casa da mãe e ela está na casa deles. É muito interessante, né? Mas pra que pensar que ela estava agindo talvez com infantilidade como ele? Porque eu enxergo ele agindo bem de maneira infantil. E aí quando ele volta pra casa dele, ele encontra ela está fazendo uma cavalgada. E ele já desesperado, porque já estava até pensando no filho, porque ele era outro tipo de pessoa, ele não era como o pai dele. Então ele já estava pensando no filho, que não pode andar a cavalo, porque definitivamente de cavalo uma mulher grávida não pode, né? E o que acontece é que os dois se encontram quando ela já caiu do cavalo, se machucou, e ela conta pra ele que ela não está grávida porque suas regras vieram. E aí os dois ali naquele momento se dão conta do quanto que se amam e que eles não precisam estar passando por aquilo ali por causa de uma situação do passado, por causa de algo que ele poderia resolver no coração dele, ter uma família, se abrir para essa relação deles, se abrir para essa esposa tão amorosa, tão querida, que deseja ter uma família com ele, deseja a felicidade com ele. E aí já se encaminhando para o final, é quando eles realmente voltam para casa e aparece depois que eles tiveram filhos. Em determinado momento o Anthony exige dele ali em casa, porque quando eles chegam em casa daí dessa cavalgada, tá o familhão lá, né? Os rapazes todos ali para incomodar e infernizar a vida do casal. E o que acontece também é que a mãe, Dona Violet Bridgerton, chega lá e tira pelas orelhas seus filhos e mostra que aqui, ó, deixa o casal em paz, vocês raspem para casa, o que estão pensando? Essa parte é muito engraçada. Ali ele se declara completamente para sua esposa e ambos retornam à conexão de paixão que eles tinham, que era tão bonita. E o epílogo, então, é a nossa Lady Whistledown falando na sua coluna do seu jornal, dizendo o seguinte: o Duque e a Duquesa de Hastings finalmente têm um menino. Depois de 3 meninas, o casal mais apaixonado da sociedade londrina gerou enfim um rapazinho. Esta autora só consegue imaginar o alívio que deve ter invadido a casa Hastings. Afinal, é uma verdade universal que qualquer homem casado, dono de uma enorme fortuna, deve desejar um herdeiro. O nome do recém-nascido ainda não foi divulgado, embora esta autora se sinta bastante qualificada para especular. Afinal, com irmãs chamadas Amélia, Belinda e Caroline,
O novo conde de Cliveden poderia se chamar qualquer outra coisa que não David? Crônicas da Sociedade de Lady Whistledown, 15 de dezembro de 1817. E o finalzinho do livro, então, e num quarto pequeno e elegantemente mobiliado não muito longe da casa Hastings, uma jovem sentada a uma mesa com uma pena e um pote de tinta, pegou um pedaço de papel. Com um sorriso no rosto, tomou da pena e começou a escrever. Crônicas da Sociedade de Lady Whistledown, 19 de dezembro de 1817. Ah, gentil leitor, esta autora fica feliz em contar. E o livro finaliza, mas não nos conta quem é Lady Whistledown. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um pulinho aqui na descrição aqui embaixo, que eu deixei para vocês o link para adquirir esse livro. Venham comigo nessa leitura, porque mês que vem nós vamos ler o livro número 2. Estamos lendo o segundo livro das Crônicas de Nárnia, porque este é o mês das Crônicas de Nárnia. No próximo é o segundo livro de Harry Potter. Aqui embaixo eu também deixei para vocês o link do Instagram. Entrem e me sigam no Instagram. E quem ainda não se inscreveu no canal, é importante que eu te peça, se inscreve. Deixe o teu like para que o YouTube entenda que este vídeo é legal, que esse livro é bom e espalhe para mais pessoas. A minha intenção aqui é te mostrar livros legais que eu li, para que tu possa escolher um livro bom e tu consiga criar esse hábito de leitura, que é algo sensacional. Espero que tenham gostado, um grande beijo e até o próximo vídeo.